Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Hoje eu quero tomar para mim as palavras de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao 4. O estudo bíblico, tendo por base os livros proféticos, sempre será relevante, sempre será presente. Ainda que trate de realidade tão distante, temporalmente falando, culturalmente, os aspectos sociais, os aspectos até geográficos daquele tempo dos profetas, eles mesmos se separam, alguns deles por centenas de anos, entre um ministério profético e outro. Mas quando lemos o texto bíblico e a riqueza e a beleza do texto sagrado se revela justamente por esta realidade tão atemporal, tão contextualizada. Nenhum outro livro, nenhum outro escrito, nenhuma outra palavra registrada tem tanta relevância e contextualidade como o texto das Escrituras Sagradas. É isso que torna a Bíblia esse livro incomparável. Quando estudamos os profetas, em especial os profetas menores, que tinham o seu olhar muito voltado para o seu tempo e o seu povo, diferentemente do que encontramos nos profetas chamados maiores, como Isaías, Jeremias, por exemplo, que olham muito, têm um olhar muito voltado para a espiritualidade do povo, da relação com Deus, da prática do culto, da reverência na conduta litúrgica, no lidar com o pecado de cada um, refletindo-se na forma como lidam com as coisas de Deus. Os profetas menores não são menos importantes, e a gente precisa de uma vez por todas vencer esse peso do rótulo, não é? Como se os profetas chamados menores fossem de menor importância. Na verdade, essa designação tem muito mais a ver com a questão da quantidade de texto revelado, texto escrito ou de palavra revelada e perpetuada. Vale sempre lembrar que quando nós olhamos para os textos sagrados, é importante você saber e sempre lembrar que o registro escrito é uma parcela muito pequena de tudo aquilo que foi dito. Olhando para Jonas, a vida de Jonas não se resume aqueles dias que ele passou no ventre do grande peixe, e muito menos aquela forma abrupta como o livro termina. Eu até acredito que o livro termina de uma forma abrupta para nos provocar a entender que Jonas fez, falou, e foi muito mais do que apenas aquele texto de 4 capítulos pode nos trazer como ensinamento. Obadias, Amós, são livros dos chamados profetas menores, de quem temos certeza foi ouvido muito mais do que foi escrito. Mas aquilo que está escrito, de alguma maneira, foi o suficiente para deixar de forma permanente para as próximas gerações, chegando até nós hoje, em 2022, como uma palavra de Deus para aquilo que precisamos conhecer, ouvir e viver. E os textos bíblicos que encontramos dos chamados profetas menores têm uma contextualidade incomparável, surpreendente, porque tratam das coisas que parecem-nos terem sido lidas nas manchetes dos dias atuais. Se nós olharmos para os profetas menores, a sensação que podemos ter com um olhar sensível, com um olhar submisso à autoridade bíblica, poderemos nos confundir dizendo assim, será que Abacuque leu as manchetes que estavam nos portais de notícias de hoje? Tamanha relevância e premência do texto bíblico para os nossos dias. A gente tem vivido dias tão difíceis que eu confesso que até pregar nos dias atuais se tornou um desafio, parece-me incomparável há pouco tempo. 2000 para 2001, eu lembro bem que
falávamos com certa, eu não diria facilidade, porque nunca foi um tema fácil. Mas nós falávamos sem grandes controvérsias, ainda que houvesse o contraponto. Eu me lembro bem, no ministério anterior, na Igreja da Freguesia, em que trouxe pela manhã uma mensagem, uma reflexão bíblica sobre o aborto. E eu me lembro bem que, conquanto uma ou duas pessoas, ao final do culto, pudessem me ter trazido um contraponto, tudo foi feito de um modo tão espiritual, tão construtivo e tão interessado em convergir. Passaram-se quase 20 anos apenas. Ou seja, a maioria não sabe o que foi esse tempo em que nós podíamos conversar sobre opiniões contrárias, em que nós conversávamos, nós discordávamos, mas não nos xingávamos. E hoje vivemos uma realidade em que o púlpito precisa tratar de assuntos que não podem ser deixados de lado. Mas nós, pastores e pregadores, vivemos sob uma pressão em que emitir uma opinião bíblica. E quando eu digo opinião bíblica, significa uma opinião pautada na Bíblia. Uma opinião pautada numa percepção escriturística. É um grande problema. Talvez você possa ser cancelado pelas redes sociais, pelo que você vai dizer. E eu conheço pastores que estão preferindo o monastério, porque tem sido mais confortável lidar com a solitude do que lidar com a responsabilidade de falar alguma coisa sobre um tema tão relevante. E como a gente pode deixar passar um momento em que temos aqui crianças, dezenas delas, um momento em que a gente vê uma barriga de 7 meses e não chorar pelo que aconteceu essa semana no Brasil. Em que questões de convicções muito mais ideológicas tomaram a frente do pensamento e da consciência das pessoas. E ficamos, de fato, acuados, porque o barulho é enorme. Literalmente, o soar das panelas não permite que a gente fale ou diga o que a gente pensa, porque a gente pode ser escorraçado. Eu volto a dizer que eu olho para algumas cadeiras vazias e eu sinto falta, tenho saudade de gente que amávamos e que nos amavam. Mas porque em algum momento perceberam que não alinhamos o discurso, seja à esquerda ou seja à direita. Isso é impressionante. Muitos de nós, pastores, talvez como eu, que tenhamos adotado uma postura essencialmente bíblica, que não traz uma cor, que não traz uma estampa, que não traz um emblema, mas que abre a Bíblia e prega a Bíblia, e que muitas vezes a Bíblia confronta um lado e o outro, e que permanece se esforçando para caminhar abrindo um sulco, como um arado numa terra seca, fazendo um esforço enorme, sabendo que a terra removida ela cai tanto para a direita quanto para a esquerda, e o que importa é a semente que é lançada no meio, e que dela germina uma árvore frutífera, e que dê sombra, dê fruto, dê vida. E aí eu vejo como Abacuque. E por que eu me vejo como Abacuque? Porque, diferentemente dos outros profetas, o livro de Abacuque diferencia-se e ressalta em contraste com, por exemplo, Amós, altamente confrontador. Naum que prega contra os ninivitas e faz ameaças contundentes. Oséias, que vai dizer ao povo, vocês são como adúltera.
Ou seja, perceba que os outros profetas têm em comum, Sofonias, Malaquias, olha para o povo e fala em nome de Deus. Vocês se desviaram do propósito de Deus e por isso que vocês estão sofrendo o que vocês estão sofrendo. Preparem-se, porque o juízo virá. Agora, eu sou apaixonado por Abacuque e talvez pela minha natureza, pela minha essência. Nós somos diferentes, sim. Eu olho para Abacuque e disse: Abacuque sou eu. Porque Abacuque não é o profeta, pelo menos nisso que nós registramos aqui. Como eu disse, ele pode ter dito outras coisas. Ele pode ter tido outras pregações. Mas Abacuque não é o profeta que aponta o dedo para o povo e diz: olha o que vocês fizeram. Você já percebeu que Abacuque é o profeta, porque ele é chamado de profeta. Ele é o profeta que olha para Deus e diz assim: olha o que o Senhor fez. É o profeta que assume agora uma postura meio sacerdotal. Alguns até acreditam que Abacuque tinha alguma profissão no templo. Muitas coisas podem ser pesquisadas e é interessante quando você descobre alguns elementos curiosos. E Abacuque, alguns atribuem a ele uma qualificação levítica, inclusive pelo próprio livro dele. Mas ele é chamado de profeta. Sentença revelada ao profeta Abacuque. E Abacuque, diferentemente dos outros profetas que diziam: povo, olha o que vocês fizeram. Abacuque diz para Deus: Deus, olha o que o Senhor está fazendo. Enquanto os outros profetas dizem: cuidado, porque o juízo de Deus virá, Abacuque está dizendo assim: Deus, por quanto tempo mais eu tenho que aguentar até que o Senhor faça alguma coisa? É precioso demais esse contraste, gente. E é muito precioso quando você consegue enxergar no texto bíblico essas nuances tão ricas, porque é daí que vem a beleza do texto, é daí que vem a beleza da mensagem, é daí que vem a beleza da aplicação do texto bíblico. E hoje eu quero me colocar como Abacuque. O texto não diz que Abacuque chora, mas essa semana eu chorei. Eu chorei com a história da menina de 10 anos, eu chorei com a sociedade impiedosa, que não sabe nem como dizer o que quer. O problema é esse, nós não sabemos nem dizer o que a gente quer, a gente não sabe dizer o que a gente pensa. A gente é muito rápido em reagir, em ofender, em xingar, em rotular. E no primeiro momento, se é dada uma notícia e você não espera um pouco para pensar e refletir o que dizer, você já perde uma amizade, perde um relacionamento, perde a sua integridade, perde a sua dignidade. Eu estou como Abacuque, cansado de ver gente xingando. Gente que aqui com a boca louva os lábios do Senhor, mas replica um tweet, replica uma postagem com uma mensagem chula, com uma palavra indecorosa, com uma imagem ofensiva, para defender o seu político favorito, seja ele quem for. É isso mesmo? Está valendo tudo agora? Nós perdemos o senso de juízo. E o nosso senso de juízo, a nossa consciência, tem de ser profética, no sentido de dizer, primeiro, o que a Bíblia fala sobre isso? A gente tem muita pressa em retuitar, em republicar, em colocar no seu story o que o outro colocou e disse, às vezes até o que o pastor tal falou, e você nem sabe, de fato, se isso deve representar ou deve ser o que você tem que pensar. Existe um princípio que deveria nortear a nossa consciência, um princípio prático, assim, diante de uma notícia, diante de um fato, diante de um escândalo, diante de... Calma, deixa eu pensar. Não, mas o pastor fulano já se manifestou. Não, mas o irmão já disse. Então eu também posso, eu vou nessa. Não, pense você mesmo. Abra a sua Bíblia e tente descobrir o que a Bíblia pode dizer acerca disso que está sendo dito. Desenvolva a sua própria capacidade. É Abacuque em luta com Deus, dizendo assim: Senhor, estou cansado. Eu não tenho agora o que dizer mais ao povo, agora eu quero dizer a Ti. Até quando? E eu não sei até quando. Não sei por quanto tempo. E sequer sei o que vai acontecer, mas eu estou com muito receio do que está por vir. E eu digo mais, aconteça o que acontecer,
No aspecto político do Brasil, aconteça o que acontecer, eu estou com medo. Medo do que vai acontecer com os nossos relacionamentos, medo do que vai acontecer com as nossas famílias, medo do que vai acontecer com as nossas igrejas, pelo que já aconteceu até aqui. Foram só 4 anos que se passaram. E tem muita gente que não voltou para a igreja depois da pandemia. Tem muita gente que não pode ir mais à mesma festa que alguns. Tem gente que não responde mais uma felicitação de aniversário pelo WhatsApp. Por quê? Porque um dia se descobriram de um lado e do outro, de um muro que nunca existiu. Que conseguíamos falar sobre assuntos polêmicos, sem nos ofender, sem nos machucar e sem nos separar. Que conseguíamos conversar sobre contradição. E saímos depois para tomar uma Coca-Cola, 0 de preferência, com uma boa pizza. Que conseguimos aqui reunir e lotar o templo, e precisar de 2 cultos para reunir todo mundo, e o desejo enorme de que fosse um culto só para todo mundo estar junto. Mas porque as coisas deste mundo tornaram-se mais importantes para muitos de nós, eu estou como Abacuque. E eu pergunto para Deus: Senhor, até quando isso vai continuar? Abacuque 1, de 1 a 4 diz assim: até quando, Senhor? Já o versículo 2, porque o primeiro eu já li. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Não parece que Abacuque abriu os portais de notícias de hoje, de manhã, antes de vir para o culto com a gente? É por isso que os profetas menores são tão preciosos e, ao mesmo tempo, tão desafiadores. É o retrato do que a gente está vivendo. Outra diferença em relação aos outros profetas é que, por exemplo, Jonas lida com os ninivitas. Naum fala contra os ninivitas, que era, provavelmente naquela época, o povo mais... Tanto é que o Salmo 137, 9 diz que o salmista queria que alguém pegasse com a cabeça dos bebês ninivitas e desse com ele contra as pedras. Já leu esse texto? É aterrorizante. Mas era uma forma de dizer assim: Senhor, não está dando mais a violência. Então, uma vingança plausível seria alguém pegar a cabeça dos bebês ninivitas e der com ela nas pedras, ou seja, extingue essa geração de ninivitas, acaba com eles, porque eles estão nos fazendo muito mal. Mas note bem, isso não é uma ação prática, isso é uma aspiração, isso é um desejo. É uma forma do salmista dizer assim: não estou aguentando mais. Salmo 137, 9. Se você quiser uma lista de textos esquisitos, vamos dizer assim, tem um monte. Mas se você não souber lê-lo, você vai sair praticando um monte de bobagem. A Bíblia nunca estimulou nenhum tipo de assassinato, muito menos de pessoas que não podem se defender. Há outros meios. Há outros meios de cuidar, de salvar, de agir com misericórdia. Não é com truculência, não é com violência e não é com boas ideias. É com misericórdia e compaixão que você se reúne, olha nos olhos e diz: como a gente pode solucionar isso? Não é com bater de panelas, não é com multidões pelas ruas. E olha, desculpa, não é nem com motociatas, para a gente ir para os 2 lados. Não é nem batendo panela na janela e nem com motocicletas que você muda o mundo. O problema da igreja é que a igreja quer escolher um lado. A igreja não pode escolher um lado. A igreja precisa ficar num degrau. Não é de soberba, mas é naquele degrau que aponta para a cruz. Abacuque está triste, está deprimido, está chorando. Porque, curiosamente, o problema dele não era os povos vizinhos. Isso é uma coisa, segundo ponto, que distingue o profeta Abacuque.
Enquanto Naum, Sofonias, Malaquias lidavam com ameaças de povos estrangeiros, por óbvio, a gente conclui que o problema de Abacuque, no seu tempo, não eram os povos vizinhos. Este quadro que ele está descrevendo aqui, no versículo 4, do ímpio que cerca o justo, era a realidade do seu tempo no seu povo. A gente conclui isso por óbvio, como eu disse, pelo próprio texto, porque quando Deus responde essas perguntas de Abacuque, ele fala assim: fique calmo, que eu vou trazer os caldeus. Olha como a Bíblia é surpreendente. Agora Deus vai agir, Deus vai interferir na situação e Deus vai fazer o que os outros profetas mais temiam. E para Abacuque Deus vai dizer assim: eu tenho um remédio. Mas é o seguinte, o remédio é amargo demais. Serão os caldeus, povo violento também. Mas você está pedindo? Você está querendo uma solução? Quando nós não sabemos o que pedir, é melhor ficar em silêncio. O que Abacuque me ensina no seu livro como um todo, e é só você ler, um livro que você lê te dá para ler em 30 minutos, se você ler bem. No sentido do ritmo, né? Você vai descobrir que Abacuque, ele não sabe o que pedir, ele apenas está colocando o seu coração e dizendo: eu não aguento mais. E a sensação de Abacuque é: não estou sendo ouvido. Eu falo e o Senhor não me ouves. Eu grito violência e não há ninguém que me salve, muito menos o Senhor. Cadê? Onde está Deus? E por causa da impiedade, Deus precisa agir. E aí vem a resposta de Deus a partir do versículo 5. Olha, vai vir, o remédio é amargo. E quando Deus diz isso para Abacuque, Abacuque fala preocupado. A partir do versículo 12, ele diz assim: mas peraí, por que o Senhor vai usar os caldeus? Abacuque é fantástico porque ele é tão gente quanto eu e você. Ele tem lógica, ele raciocina, ele questiona. Peraí, Deus, calma aí. A partir do versículo 2 ele fala assim: não foste tu que criaste todas as coisas? Não és tu o Senhor de todas as coisas? Por que vai usar os caldeus? Espera aí, Senhor, pega leve. Vem o Senhor mesmo e resolve o problema. Abacuque tem esta capacidade, eu diria até esta habilidade de dizer para Deus o que exatamente ele estava sentindo. E não tem problema. O único paralelo é de Jó. Porque Jó usa todo o seu livro para registrar esse embate com Deus. Senhor, está doendo, eu não aguento mais. Minha mulher já mandou eu te negar e morrer. Meus amigos estão dizendo que tem alguma coisa errada comigo. O que está acontecendo? E aí o Jó termina com o final do seu livro, capítulo 42, vibrando, porque de fato Deus se revelou para ele como alguém incomparavelmente melhor do que tudo ou todos que estiveram ao seu lado. E ele então diz: agora eu te conheço. Versículo 5 de Abacuque diz assim: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados, admiráveis, porque, aí eu fico impressionado com essa palavrinha, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Veja que Deus está preocupado sim em responder às perguntas de Abacuque. Porque exatamente quando Abacuque pergunta até quando, ele está na dimensão do tempo. Ele ainda não está preocupado com o como. Ele está preocupado com o tempo. Por quanto tempo mais eu aguento? Você sabe responder essa pergunta? Eu não sei. Nenhum de nós é capaz de dizer quanto tempo é necessário para que alguém aprenda alguma coisa. Quanto tempo é necessário para que uma doença seja efetivamente curada. A Covid começou com 14 dias, agora já está com 3, né? Tudo no mundo é tão incerto. Tudo no mundo é tão desconhecido ainda. E pode ser que 3 não seja o suficiente. Daqui a pouco vamos precisar de mais um tempo, mais um pouco de cuidado. Não sei. Ninguém sabe nada. E Abacuque está dizendo: Senhor, eu não sei mais de nada. Até quando eu vou me sentir sozinho? Até quando eu vou me sentir desamparado? A resposta de Deus no versículo 5 é exatamente o que Abacuque precisava ouvir. No tempo que for preciso. O no tempo aqui, no seu tempo, significa no tanto que for necessário.
Não menos, porque você precisa aprender tudo o que é necessário. Não mais, porque eu sei que você não vai aguentar. Glórias ao Senhor por esta resposta que Deus deu a Abacuque. Porque quando eu não sei o que perguntar, é melhor não perguntar. Mas se eu perguntar, eu posso ter a certeza de que Deus me responderá na medida em que eu preciso ouvir, no seu tempo. No seu tempo significa eu sei o quanto e eu sei quando. Aí vem a resposta de Deus que diz, olha, eu vou mandar vir os caldeus, eles vão vir com cavaleiros fortes, vão destruir tudo, vão destruir casas, vão vir ferozes, como lobos. Aí Abacuque deve ter regalado o olhão e falou assim, peraí. Aí vem a resposta de Abacuque de novo, versículo 12. Senhor, como é que vai ser isso? Vai destruir mais? Vai ser pior ainda? Então, não era melhor deixar? Deixa quieto. Aí vem o final do capítulo 1, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, quando Abacuque dá o seu segundo posicionamento. Ele diz assim, então eu vou ficar esperando. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E vem a resposta de Deus. Primeira pergunta, por quanto tempo, Senhor? Resposta de Deus, o tempo necessário. Este é um princípio fundamental da palavra de Deus acerca da dimensão do tempo. 40 dias, 40 anos, 3 semanas, 7 semanas, 1000 anos, tudo isso, desculpe os milenistas, mas tudo isso é linguagem figurada. Nada disso é literal. Nem mesmo 40 dias ou 40 anos. Eles não tinham um calendário atômico como nós temos hoje, um relógio atômico para precisar. Nem nós temos. Eu já disse uma vez, se você não lembra, vou refrescar sua memória quanto ao seu tempo. A cada 4 anos, nós precisamos de mais um dia, no mês de fevereiro. Porque o nosso relógio não acompanha o relógio de Deus. E a cada ano vai sobrando ali uns minutinhos, que somados dá na conta do tempo 24 horas que ficam aí soltas. O que a gente tem que fazer então no nosso calendário? Opa, bota um dia aí a mais, 29 de fevereiro, para a gente de novo alinhar o passo. Sabe aquelas luzes que ficam piscando? Uma hora elas estão assim, daqui a pouco está... Isso é frequência, isso é ciclo. O nosso relógio não acompanha o relógio de Deus. O universo todo se coordena de um jeito que o nosso relógio, por mais atômico que seja, não consegue ser preciso. E a cada 4 anos você vai ter dia 29 de fevereiro. Eu tenho dó de quem faz aniversário 29 de fevereiro. Só ganha presente de 4 em 4 anos. É para eu e você lembrarmos o que Deus disse a Abacuque, no tempo de vocês. Significa, não é quando vocês quiserem, é o tempo que for necessário. Daí depois, Abacuque agora questiona o método. Agora ele sai da dimensão temporal para o procedimento. Mas, Senhor, os caldeus, vai ser pior ainda. O povo já está ruim porque nós mesmos somos os ímpios. Olha que Abacuque tinha visão interna, era diferente dos outros profetas. O texto deixa claro que esta impiedade era o próprio povo, eram as próprias famílias, é a própria gente olhando para a sua gente dizendo assim, vou agir com impiedade, vou agir com injustiça, vou agir com maldade, vou agir com violência. Abacuque, o profeta do seu povo, diz assim, Senhor, chega, tá bem, eu vou solucionar. Vão vir os caldeus, mas Senhor, que remédio amargo. E aí vem o capítulo 2, que é a resposta que Deus dá a Abacuque pelo método. Olha o versículo 3 do capítulo 2. A visão ainda está para se cumprir. No tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Note que no seu tempo não é o nosso tempo, não é o seu relógio, é no tempo suficiente de Deus, quando for necessário se cumprir. E aí agora eu quero destacar a parte B do versículo 3. Mesmo que pareça demorar, espere. Não é uma frase que precisa estar
inculcada na nossa mente todos os dias. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. E sabe por que o remédio é amargo? Versículo 4 explica, é a resposta de Deus para Abacuque. Não é o diálogo do profeta com o povo em nome de Deus. É o diálogo de Deus com o profeta para favorecer o povo. E aí diz assim, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. O remédio é amargo porque o coração do homem é orgulhoso. O remédio é amargo porque nós somos altivos. O remédio é amargo porque nós somos insolentes. O remédio é amargo porque nós somos desobedientes. O remédio é amargo porque a nossa pecaminosidade nos destrói, nos afasta do propósito de Deus. Nós escolhemos andar longe, nós escolhemos andar por nós mesmos. Nossas escolhas refletem o que Deus chama para Abacuque aqui de alma orgulhosa. Mas quem se salvará? O próprio versículo 4 responde, mas haverá quem se salve. O justo viverá pela sua fé. Haverá um remédio amargo. Aquele remédio que desce arranhando a garganta, mas você sabe que tem que tomar, porque é o único meio de cura, de restabelecimento. Mas no final, quem ficará? O texto diz, aquele que amar a justiça e aquele que mantiver a sua fé inabalável. Esta palavra foi tão contundente que o apóstolo Paulo a reescreveu, usando em suas cartas, usando em sua palavra, em sua esperança de salvação. Como disse o profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. Aconteça o que acontecer. O que nos fará sobreviver ao que estiver por vir. Nós queremos que as nossas armas, os nossos argumentos, a nossa força, os nossos palácios sejam a solução para a nossa alma. Não acontecerá. São pecadores, mentem, são orgulhosos, são violentos, são truculentos, são iguais a mim e são iguais a você. Mas o justo viverá pela fé. Até quando, Senhor, nós teremos de viver numa sociedade tão ímpia, tão violenta e tão dividida? Até que o povo entenda que a conversão e a convergência se dá pelo poder da palavra, da justiça e do amor ao Senhor. Até que sejamos capazes de dizer, como o chamado Salmo de Abacuque. Capítulo 3, ele é tão lindo, tão poético, que ele é chamado de o Salmo de Abacuque. Por isso, talvez, tanto quanto que por óbvio, alguns o chamem de um profeta levítico, ou levita. Porque é uma canção que ele coloca no capítulo 3. E ele diz no final, agora sim. E ele diz, olhando para o futuro, sejam pelos caldeus, ou seja, por quem vier, ele termina o seu cântico dizendo, ainda que. Isso deveria nos tornar mais pacificadores e também pacifistas. Deveria tirar de nós a truculência, a beligerância, a violência, a ofensa, a indiferença. E isso deveria nos tornar mais amáveis com o contraditório, com o diferente, com o outro. Porque Abacuque, ao final da sua conversa com Deus, ele é capaz agora de compor um hino em adoração ao Senhor. E ele olha para o futuro e diz, olha, não será fácil, o remédio será amargo. O que está por vir pode ser muito pior. Mas o que Abacuque diz? Ainda que. E ele enumera 3 realidades. Ainda que não haja fruto, ainda que não haja colheita e ainda que não haja animais. Tudo que representa o quê? Sustento, prosperidade, bênção, recursos. Abacuque aprendeu a olhar para as circunstâncias e dizer, pode me faltar tudo, mas a alegria dele estará sempre no Senhor.
Se a sua alegria estiver na esperança de que o seu político seja eleito, você é miserável. E agora eu digo isso como um profeta, porque é como eu me vejo também. Quando eu olho para qualquer um dos cenários e tenho a esperança de que a minha alegria em 2023, estou lá em 2018, 2023, vai ser porque em quem eu acho que seja melhor ou menos pior será eleito, eu sou miserável. Porque Abacuque, como um profeta de Deus, me ensina que pode me faltar tudo, mas a minha alegria vai estar no Senhor. Isso não deveria me unir mais a você? Mesmo que você pense diferentemente de mim? É o caminho. Porque Abacuque olha para as circunstâncias, ele olha para o futuro, direita ou esquerda, aconteça o que acontecer. A minha alegria está no Senhor. Então, não me importa como você pense. Me importa como nós queremos viver na alegria do Senhor. E ele vai terminar dizendo: é o Senhor que me fortalece. É Ele que me dá destreza nos meus pés. É Ele que me faz andar nas minhas alturas. É Ele que eleva os meus passos. Interessante, né? Fazendo aqui uma metáfora. Nesse sentido aqui, Abacuque não está dizendo: é Ele que me faz andar pela direita ou pela esquerda. Abacuque faz seus pés andarem mais alto. Andar entre direita e esquerda tem sido destrutivo demais para a nossa sociedade, para as nossas igrejas e para as nossas famílias. Esta semana, um bebê morreu e uma menina teve o seu futuro destroçado. E eu vou continuar dizendo para o Senhor como Abacuque: até quando, Senhor? Até quando a gente vai tripudiar em cima de sangue derramado, espalhado pelo chão das ruas da nossa cidade? Até quando a gente vai viver sem se importar com quem é violentamente assassinado, chegando em casa? Sem motivo, sem causa? Até quando a gente vai achar normal destruição, morte, injustiça? A resposta que Deus nos dá é: no tempo que for preciso, até que vocês aprendam, até que vocês sejam avivados. O livro de Abacuque, eu quis passar por alto porque é tanta riqueza, mas é o livro que fala do avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra entre nós de novo. Eu vou voltar a esse texto. Não dá para passar por ele por cima só. Porque nós precisamos orar por um avivamento que venha do Senhor na vida da igreja. E se não for até o dia 3 de outubro, talvez tenha de ser depois. Porque poderão vir caldeus. Caldeus de direita e caldeus de esquerda. Porque há caldeus dos dois lados. E enquanto você achar que virão dos palácios a sua esperança e a sua alegria, miseráveis homens que somos. Miserável igreja de Cristo hoje. Miserável igreja de Jesus, que levanta o estandarte de um lado ou de outro, fazendo deste estandarte a sua esperança e a sua alegria. Que venha um avivamento, para que a igreja de Cristo possa dizer como Abacuque no seu canto, no seu salmo, no seu louvor ao Senhor: a minha alegria está no Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, miseráveis que somos, porque a gente insiste em achar que o meu candidato é melhor do que o seu. E a minha alegria está nessa esperança, ao invés de estar no Senhor, que não deixará faltar nada, coisa alguma, em tempo algum. Pai querido, em nome de Jesus, completa esta palavra no meu coração e no coração da tua igreja. Que a gente nunca pare de chorar por inocentes que morrem, por inocência que se perde, pelo pecado que domina o nosso coração. Livra-nos, Senhor, da impiedade e da injustiça. E quando não sabermos, ou quando não soubermos o que pedir,
apenas capacita-nos a esperar. E quando vier a tua resposta, fortalece-nos para receber a cura, a restauração. E que sejamos fortes pelo Teu Espírito Santo, o bastante para olhar para o futuro e dizer: ainda que não haja fruto, não haja colheita, não haja sustento, a nossa alegria será em Ti, olhando para o céu, olhando para o outro, tendo os nossos pés marchando para o alto, elevando os degraus da nossa caminhada, até que chegamos ao céu com o Senhor. Jesus, no nome dele que eu oro. Amém. Amém. Talvez eu não vá agradar você tentando defender o seu político favorito. Mas o meu papel aqui é falar do que a Bíblia diz. Vote em quem você quiser. Mas saiba que o remédio pode ser amargo demais. Mas independentemente de qual seja o remédio, o que eu desejo, o que eu aspiro, o que eu oro, é que esse avivamento chegue e que a gente possa dizer: ainda que o que nos une é a alegria no Senhor. E que essa alegria seja a nossa força. Amém.